Boa noite a todos. Boa noite. Sejam bem-vindos a essa, que é a apresentação de número 129. Hoje, 11 de janeiro de 2023. Apresentamos o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho segundo o Espiritismo. Passam de 695 mil os mortos por Covid. Todo cuidado é pouco, nossas orações aos desencarnados. Prestigiem a ciência, que vale a pena. Vacina, sim. Sorteados de hoje, o quadro é esse de cima. Patrícia Canali, nós vimos que você não é da cidade. Faça contato com a Casa do Caminho, para que a gente possa descobrir uma maneira de fazer o quadro chegar até você. Se tiver algum amigo aqui em Tambaú, por favor, procure para poder facilitar que venha pegar e levar o seu presente da live de número 129 da Casa do Caminho, né? E a ganhadora do livro, que também deve ter os dois livros, é Lívia, Evangelho ou o Livro dos Espíritos, para que você possa estar, se tiver os dois, passando para uma outra pessoa e fazendo o mesmo papel que a Casa do Caminho faz, que é divulgar no máximo, né? E fazer chegar às mãos das pessoas informações fantásticas e maravilhosas, como são essas que a doutrina nos oferece, né? Bom, a leitura de hoje vai ser o Aqui e Agora, né, do De Luca, fantástico, trabalhador da doutrina, divulgador da doutrina, né, que doa toda a renda dos recursos dos livros que ele escreve. E ele já passou de 1 milhão de livros, dos quase 30 livros que ele já escreveu. Então, é importante que a gente possa estar divulgando o que é fantástico, e toda a renda é levada para casas de caridade que fazem o atendimento a coisa de qualquer coisa de perto de 110 mil pessoas. Hoje, o livro Aqui e Agora possui 231 páginas, né, em 30 capítulos. Hoje farei a leitura de 52, a página 52 e 54, o capítulo 8. Muito interessante pelo fato de que a gente está sempre tentando mostrar como funcionam as coisas, né? A doutrina espírita nasceu por iniciativa de Jesus, que fez com que Allan Kardec fosse escolhido pela sua idoneidade moral fantástica. E, desta forma, ele fez com que vários médiuns, né, reunidos, fizeram para mostrar para todos nós que existem dois mundos que fazem parte um do outro: o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, né? E a comunicação entre eles existe. E tanto nós cá como eles lá precisam de orações, né? Orai pelos nossos entes amados, supostamente mortos. É a maneira de a gente chamar aqueles que foram embora, né? Assim como a menina de hoje, Patrícia, né? Patrícia Porto, né? Que, curiosamente, quem quiser dar uma olhada no Face da Zélia, ela, provavelmente há 1 ou 2 dias atrás, escreveu o nome dela, do pai, da mãe e do irmão, que já é falecido. Então, nossas orações para a Patrícia, tá? Orai pelos nossos entes queridos, supostamente mortos, porque todos eles se encontram positivamente vivos, colaborando convosco na construção do mundo melhor. Quem disse isso, nada mais, nada menos do que Emmanuel, né? Esse camarada aqui atrás, né? Que foi o mentor do Chico e que, sabe-se, já reencarnou, né? Ele deve estar com seus 22 anos de idade. Sabe-se que ele reencarnou, não sabe se foi na capital ou no estado de São Paulo, mas que ele fará um trabalho muito interessante dentro da educação. Nós nunca precisamos tanto de uma fortaleza na educação como vamos ter agora, né? Muito bom. Oração pelos nossos antepassados estreita os vínculos espirituais que mantemos com eles, e que a morte jamais
será capaz de destruir. Como dito na lição que abre este capítulo, nossos entes amados se encontram positivamente vivos nas dimensões do mundo espiritual. Possuem tarefas ligadas ao próprio aperfeiçoamento, porém, não nos esquecem jamais. Da mesma forma que oramos por eles, eles também oram por nós. Mais do que isso, eles caminham conosco, sustentando as nossas energias, sugerindo-nos bons caminhos, inspirando-nos bons pensamentos e confortando-nos o coração em nossas lutas diárias. A oração é a estrada segura por onde se estabelece esse intercâmbio de luz com nossos entes amados. Através dela, não apenas somos amparados por eles, mas também os socorremos com nossos pensamentos de amor, gratidão, esperança e bom ânimo. Eles também necessitam do nosso apoio, pois, com raras exceções, a maioria dos espíritos que passa pela Terra ainda não se iluminou a ponto de se encontrar acima da condição humana, frágil e imperfeita. Essa é a condição humana, queiram ou não queiram. Vale então o conselho precioso de Bezerra de Menezes sobre como devemos lidar com nossos entes desencarnados. Quando puderdes, recordai-os, qual se os tivesseis ainda sob o olhar, acalentando-os as forças, e, sobretudo, configurai-os na memória não por mortos, e sim por existências contínuas, estampadas no sorriso e na alegria com que vos enaltecem a vida. Tratemos, pois, de retirar o véu fúnebre que a miúde encobre as nossas relações com os antepassados, porque, na verdade, eles não estão mortos, nem distantes, tampouco incomunicáveis. Está aí a função de Allan Kardec, que nos deu um presente do tamanho do mundo, quando ele abriu portas, né, das casas espíritas, para que a gente possa se informar. Porque a ignorância é a pior coisa que existe no mundo, gente. E ser ignorante, todos nascemos ignorantes praticamente, né? Apenas residem em dimensão vibratória diversa da nossa, a qual, todavia, não oferece barreira intransponível, para que eles, sempre que possível, nos acompanhem de perto a experiência física, ora cooperando conosco na superação das nossas dificuldades, ora recebendo o nosso apoio nas dificuldades que eles também atravessam, tá? Até mesmo na hora do sono, quando o nosso espírito se desprende parcialmente do corpo, podemos, em certas circunstâncias, reencontrá-los para um abraço que ameniza a saudade. A palavra que nos orienta e infunde ânimo. A permuta de sentimentos nobres. Tudo a demonstrar que a vida é imortal. E a experiência terrena é apenas um dos seus infindáveis capítulos, né? O Victor Hugo disse uma vez, né? Está certo quem diz a vida é uma só. Porque uma hora eu estou encarnado, outra hora eu estou desencarnado, depois eu reencarno de novo. Então a vida é uma só, né? Diferente do que tentam nos fazer acreditar. Eu proponho que, nesse instante, possamos orar pelos nossos antepassados. Fazendo o silêncio interior, pouco a pouco, busco na memória todos os seres que me antecederam na experiência física. Vejo também filhos, irmãos, cônjuges e demais parentes. Imagino lentamente todos eles formando um círculo à minha volta. Procuro enxergá-los com bons olhos. Vejo que são humanos, como eu, que tiveram erros e acertos, exatamente como eu. Vejo que lutaram em muitas batalhas, em algumas saíram-se vencedores, em outras foram vencidos, assim como acontece comigo, né? Eu os compreendo, eu lhes agradeço pelos esforços feitos, que hoje me trouxeram uma condição de vida mais favorável. Eu os perdoo pelas insuficiências, tão humanas, assim como também peço perdão por não os ter amado tanto quanto mereciam. Rogo a Deus, nesse instante, que eles sejam abençoados,
que sejam amparados em suas necessidades, que encontrem a paz para continuarem caminhando pela eternidade. Que essa singela oração evolua todos eles com um abraço do meu coração. O círculo vagarosamente se desfaz, cada um segue sua estrada, envolvido pela luz de Deus. Assim seja. Eu sempre lembro aqui que a codificação da doutrina espírita nos proporcionou 5 livros básicos, né? O livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, Céu e Inferno, a Gênese e o Evangelho, segundo o Espiritismo. Esses são, a doutrina espírita os chama de o Pentateuco. São 5 livros básicos. Agora, existe uma centena de outros maravilhosos, como esses, que a gente traz aqui para dar uma pincelada, para que as pessoas possam estar atendendo o que uma casa espírita quer das pessoas. Nós que aqui estamos, nos sentimos tão bem, tão maravilhados com o aprendizado que nos é oferecido, né, por esses espíritos, né? Eu tive uma vez um desentendimento com uma pessoa que, orientada por um superior da igreja dela, da religião dela, dizia o seguinte: vocês só falam em espíritos, vocês não falam de Deus. Agora, a pergunta que eu faço é essa: Deus está nos mostrando, pela codificação da doutrina, pelo Espiritismo, que nós não morremos, né? O Espiritismo matou a morte. É duro, é difícil quando a gente perde alguém muito próximo, né? É doloroso, é complicado, mas eles não morrem, eles continuam lá. Vocês viram bem o texto do livro de hoje. E cada um tem que ter o entendimento. Puxa, mas eu preciso estar aprendendo ou entendendo como funcionam as coisas. Gente, se nós não tivermos o mínimo de experiência, vai acontecer como muitos que já aconteceu. Eles morreram e não querem sair daqui. Quem assistiu Ghost, do outro lado da vida, tem a cena fantástica e maravilhosa, muito perto do real. Ele acabou de ser morto, o artista principal. Ele levanta e vai tentar conversar com alguém, a pessoa não o vê, porque aí ele olha para trás e percebe que o corpo dele está ali. Então, a transparência e inteligência, que seria o perispírito dele, que está tentando se comunicar. Até que ele encontra uma médium meio fajuta, mas ele encontra uma médium e consegue fazer o contato que ele gostaria de fazer antes dele partir para a espiritualidade, que é o caminho de cada um de nós. E com detalhe, nós todos somos muito preocupados com a dor, né? O que pode ser? A morte dói? Não dói. Porque quando uma pessoa sofre um acidente, a ciência diz isso, ele tem tanta dor no corpo, se quebra todinho, que existe um mecanismo no cérebro que desliga totalmente o sistema da dor. Então ele não sente dor mais. Ah, morreu, mas morreu sem dor. Assim como alguns relatos, né, de cartas consoladoras que a gente teve a oportunidade de assistir, né, em que eles falam: não, realmente eu não senti dor, né? E outra coisa, eu não morri, eu estou aqui, né? E o cartas consoladoras preferencialmente atende as mães que perderam filhos, né? Porque não existe nada mais dolorido, acredito eu, né? Quando eu comuniquei à minha mãe que o meu irmão estava na UTI, né? Tinha tido um AVC. Ele falou: puxa, Deus não podia fazer isso comigo. Pela segunda vez, alterar a ordem natural das coisas, né? Mas a vida é assim mesmo, né? O importante é que nós temos nosso livre-arbítrio, né? Pode nos dar a intenção, puxa, mas isso que estão falando é verdade mesmo, né? Então, quem quiser pode vir estudar, né, conosco, porque nós fazemos um grupo de estudos, e nesse grupo de estudos a gente vai aprendendo, inclusive com quem não conhece nada da doutrina, vem às vezes e nos dá lições maravilhosas. E o importante é que, né, aquele sábio que diz que eu sei, eu só sei que eu nada sei, né? Então, por mais que a gente aprende,
a gente vê o quanto a gente precisa ainda aprender, tá? Muito obrigado a todos, fiquem com Deus. Boa noite a todos. O capítulo de hoje é o 11. Amar o próximo como a si mesmo. O item é lei de amor. O item é o 9. For Fenelon, Bordeaux, 1861. O amor é de essência divina, desde o mais elevado até o mais humilde. Todos vós possuís, no fundo do coração, a centelha desse fogo sagrado. É um fato que tendes podido constatar, muitas vezes, o homem mais abjeto, desprezível, baixo, o mais vil, de pouco valor, o mais criminoso, tem por um ser ou um objeto qualquer uma afeição viva e ardente, à prova de todas as vicissitudes, atingindo frequentemente alturas sublimes. Disse por um ser ou um objeto qualquer, porque existem entre vós indivíduos que dispensam tesouros de amor, que lhes transbordam do coração, aos animais, às plantas e até mesmo aos objetos materiais. Espécies de misântropos a se lamentarem da humanidade em geral. Misântropos é o indivíduo que não sabe suportar o outro, a sociedade, ou seja, o nosso irmão. Eles resistem à tendência natural da alma, que busca em seu redor afeição e simpatia. Rebaixam a lei do amor à condição do instinto. Mas, façam o que quiserem, não conseguirão sufocar o germe vivaz que Deus depositou em seus corações no ato da criação. Esse germe se desenvolve e cresce com a moralidade e a inteligência, e embora frequentemente comprimido pelo egoísmo, é a fonte das santas e doces virtudes que constituem as afeições sinceras e duradouras e que vos ajudam a transpor a rota escarpada, a rota íngreme e árida da existência humana. Há algumas pessoas a quem repugna a prova da reencarnação, pela ideia de que os outros participarão das simpatias afetivas de que são partes. Pobres irmãos, o vosso afeto vos torna egoístas. Vosso amor se restringe a um círculo estreito de parentes ou de amigos, e todos os demais vos são indiferentes. Pois bem, para praticar a lei do amor, como Deus a quer, é necessário que chegueis a amar, pouco a pouco e indistintamente, a todos os vossos irmãos. A tarefa é longa e difícil, mas será realizada. Deus o quer, e a lei do amor é o primeiro e o mais importante preceito da vossa nova doutrina, porque é ela que deve um dia matar o egoísmo, sob qualquer aspecto em que se apresente, pois além do egoísmo pessoal, há ainda o egoísmo de família, de castas, de nacionalidade. Jesus disse: amai ao vosso próximo como a vós mesmos. Ora, qual é o limite do próximo? Será a família? A seita? A nação? Não, é toda a humanidade. Nos mundos superiores, é o amor recíproco que harmoniza e dirige os espíritos adiantados que os habitam. E o vosso planeta, o nosso planeta Terra, destinado a um progresso que se aproxima para a sua transformação social, verá seus habitantes praticarem essa lei sublime, reflexo
da própria divindade. Os efeitos da lei do amor são o aperfeiçoamento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrena. Os mais rebeldes e os mais viciosos deverão reformar-se quando presenciarem os benefícios produzidos pela prática deste princípio. Não façais aos outros o que não quereis que os outros vos façam, mas fazei, pelo contrário, todo o bem que puderdes. Não acrediteis na esterilidade e no endurecimento do coração humano, que cederá, mesmo de mau grado, ao verdadeiro amor. Este é um imã a que ele não poderá resistir, e o seu contato vivifica e fecunda os germes dessa virtude, que estão latentes em vossos corações. A terra, uma morada de exílio e de provas, será então purificada por este fogo sagrado. E nela se praticarão a caridade, a humildade, a paciência, a abnegação, a resignação, o sacrifício, todas essas virtudes, filhas do amor. Não vos canseis, pois, de escutar as palavras de João Evangelista. Sabeis que quando a doença e a velhice interrompiam o curso de suas pregações, ele repetia apenas essas doces palavras: meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. Queridos irmãos, utilizai com proveito essas lições. Sua prática é difícil, mas delas retira à alma imenso benefício. Crede-me, fazei o sublime esforço que vos peço. Amai-vos, e vereis, muito em breve, a terra modificada tornar-se um novo Eliseu, em que as almas dos justos virão gozar o merecido repouso. Então o Evangelho vem, hoje, ele nos fala da grande dificuldade que todos nós estamos passando hoje. Tudo está relacionado à falta do amor. Sem ele, a guerra aumenta, o egoísmo e o orgulho se elevam tanto que hoje nem a Covid consegue ensinar que para curar é preciso ter amor e a caridade. Jesus nos ensina, mostra, os espíritos de luz no Pentateuco, nos 5 livros, mostra o caminho mais fácil para resgatar os erros e trabalharmos o valor do amor. E o amor é incondicional, ou seja, amar a todos e a tudo. Por quê? Porque todos e tudo é a obra de Deus. E a obra, para ser realizada, nos parece difícil, mas Deus sabe que um dia todos conseguiremos realizá-la. E o princípio maior é a lei de amor. Nós não gostamos de ser amado? Então, aprenda a amar para ser amado. Boa noite a todos, fiquem com Deus. Boa noite a todos. Boa noite. Que Jesus nos ilumine, nos abençoe. Dando continuidade, como o amor é importante e por que o homem não sabe entender, o amor. Ele confunde, que é o princípio verdadeiro, é a essência divina. E desde o princípio até o último possuir, Deus, quando nos criou simples e ignorantes,
pois no nosso, né, a essência dele, em todos nós, é o amor. Então, o que nós estamos fazendo? O que nos impede de buscar esse amor verdadeiro, esse remédio tão importante nesse momento de tantas dores, onde o remédio para aliviar esse sofrimento nada mais é que o amor. Então, nós não podemos desprezar o amor, porque daqui para frente o alívio que nós vamos ter que buscar não existe no remédio, vai ser no amor. Essa energia abençoada que vai ser o alívio das nossas dificuldades, ansiedades, nosso, né, desassossego, que é o que ele está falando. O amor, todas as virtudes estão dentro do amor, né? E o homem demora a buscar, a entender, já está fazendo falta, então nós vamos ter que buscar urgentemente esse remédio que, através da transformação moral de todos nós, é que vai haver o alívio, é que vai haver a união, a fraternidade, o equilíbrio e tudo para que a gente possa fazer uma única família, uma família universal, aonde a verdade, esse ensinamento, são as palavras do Evangelho, que são os espíritos encarnados como nós, e hoje voltando para o mundo espiritual. Eles nada mais são que espíritos de luz, são os representantes de Jesus, são os ajudantes de Jesus, que estão nos auxiliando e passando as verdades, a informação de como é lá, o que nós temos que fazer para estarmos melhores quando nós partimos daqui da Terra. Então, tem uma história, né? É uma história que Jesus sempre deixou assim histórias para que a gente pudesse entender melhor a doutrina. O princípio da vida. Conta a lenda que certa mulher pobre, com uma criança no colo, passando diante de uma caverna, escutou uma voz misteriosa que lá dentro dizia: entre e apanhe tudo o que você desejar, mas não se esqueça do principal. E lembre-se de uma coisa: quando você sair, a porta se fechará para sempre. Aproveite a oportunidade, mas não se esqueça do principal. A mulher entrou na caverna e viu muitas riquezas. Fascinada pelas joias e o ouro, pôs a criança no chão e ansiosamente começou a juntar tudo o que podia em seu avental. E a voz misteriosa falou novamente: tenha atenção, você tem apenas 8 minutos. Esgotados 8 minutos, a mulher, carregada de joias e ouro, correu para fora da caverna
e a porta se fechou. Lembrou-se de que a criança ficara lá e a porta estava fechada para sempre. Nós estamos fechando o nosso coração para as coisas de Deus. Nós estamos muito mais focados para as coisas da terra, que brilham, que são, assim, são utopias, e o homem está fascinado naquilo que ele pode tocar, na riqueza, na fortuna, nos prazeres da vida, as drogas e tantas coisas ruins que o homem vem fazendo sem ter nenhum arrependimento, escrúpulo, porque ele não sabe as doutrinas que se encontram aqui dentro, em cima do mundo, dessa terra, não ensinam a verdade. Não ensinam que nós somos um espírito primeiro, para depois ser o corpo. Então, e com isso as pessoas estão buscando joias, estão buscando o ouro, as pedras, aproveitando o máximo. Eu tenho que aproveitar, porque logo eu volto, não sabe para onde, não sabe. Então acha que vai voltar para o nada e que tem que aproveitar. Nós não aproveitamos assim, não. Nós temos um compromisso com Deus. O mesmo acontece em nossa vida. Temos uns 80 anos para viver neste mundo que nos adverte. Não se esqueça do principal. E o principal são os valores espirituais, a oração, a caridade, a vigilância, a família, os amigos, o amor. Porém, a ganância, as riquezas, os valores materiais fascinam tanto que o principal vai ficando sempre de lado para depois. Assim esgotamos o nosso tempo aqui na Terra, deixando de lado o essencial. Os tesouros da alma. Jamais esqueça que a vida neste mundo passa rápido e que o fim chega em algum momento. E quando a porta desta vida se fechar para nós, de nada valerão as lamentações, as joias e todos os bens, as heranças que o homem tentou guardar, tentou angariar. Se não tiver a riqueza do coração, do que vai valer o ouro? Nós não vamos levar. A maior riqueza é a caridade, é o amor pelo próximo. É isso que vai nos elevar até Deus, a um mundo melhor. Quando a porta desta vida se fechar para nós, de nada valerão as lamentações. É preciso estar preparado para a abertura de outra porta. Portanto, jamais esqueça do principal. Se Deus criou as pessoas para amar e as coisas para usar, por que então amamos as coisas e usamos as pessoas? É uma pergunta. Por quê? Vamos pensar melhor e começarmos a fazer uma transformação, uma reforma, para valer nesse ano que se inicia, para que ele seja diferente de todos os outros que nós vivemos até agora. Vamos buscar Deus. Eu falo, só Deus para nos dar a paz, a esperança, o conhecimento, aguardando assim a nossa volta com tranquilidade e sabedoria. Vamos buscar Deus. Jesus nos abençoe e ame. Ame com todo o amor. Mas o amor verdadeiro é aquele que faz da humanidade toda nossos irmãos.
essa é a realidade, amar, não é? Até doer, como dizia a irmã de tanto amor, não é? Nos deixou o maior legado. Ela mesma falou, se eu precisar, né, a caridade, precisar pedir dinheiro para fazer, não, eu abandono a igreja. É. E fico com Deus, com Jesus, que a caridade não tem preço, né? É o amor. Madre Teresa de Calcutá, né? Mandus também deixou um legado maravilhoso. Fala. Então, boa noite a todos. O Evangelho de hoje nos fala do amor, né? Aí a gente fica a pergunta. O amor que Jesus nos ensinou foi o amor puro, verdadeiro, o amor sem interesse. E na Terra aqui, que amor que a gente tem, né? Qual seria o amor que nós temos, né? Na Terra, há diversas, assim, vamos dizer assim, graus de evolução. Então, todos nós temos um amor em nosso coração, porque o amor faz parte da nossa criação, que Deus, quando nos criou, colocou essa essência do amor. Mas, por conta da gente ter graus de evolução diferentes, cada um tem uma visão, cada um sente esse amor de uma forma. Às vezes, como o nosso amigo Marcos ontem disse, você olha para uma pessoa e fala assim, nossa, essa pessoa não tem amor? Tem. Ela tem amor nem que for no cachorrinho. Ela tem amor. Mas ela ainda não evoluiu esse amor, não foi trabalhado esse amor nela. Né? E esse amor é uma conquista de encarnação por encarnação, a gente vai melhorando, vai... E tem uma historinha que a Maíse conta, que eu acho muito interessante, que cabe aqui nesse tema. Ela fala assim, que ela conheceu o Chico, né? E teve uma vez que ela estava junto com o Chico, mas um amigo chamado, deixa eu ver, Murilo. Então, o Murilo chegou no Chico e disse assim, Chico, eu faço tudo certinho, eu procuro praticar caridade, eu procuro ser bom, acredito em Deus, ajudo aqui na casa espírita, mas as coisas são tão difíceis para mim, tudo dá errado. E o meu vizinho do lado da minha casa, ele é uma pessoa assim, que maltrata a esposa, maltrata a empregada, não cumprimenta ninguém, nem a própria sombra. Ele não acredita em Deus e ele tem um emprego bom, tem o carro do ano. Como que você me explica isso, Chico? Aí o Chico falou assim, olha, que bom que eu e você estamos colhendo o que plantamos. Ele ainda está semeando. Então, o amor é isso, né? A gente tem que semear o amor para que a gente possa colher, né? E outra historinha muito interessante e bonita do Chico, que conta a Maísa, que ele via nas ruas um cachorro muito iluminado. Aí ele falou, esse cachorro já desencarnado, ele falou assim, puxa, eu acho que eu estou louco mesmo, né? Todo mundo fala que eu estou louco, eu devo estar para ver esse cachorro iluminado. Aí o Emmanuel apareceu para ele e disse assim, não, Chico, você não está louco. Ele é realmente iluminado, sabe por quê? Já fazem uns 12 anos que ele morreu. E até hoje, o dono dele lembra dele com muito amor. Todo amor, toda lembrança. Aí ele pensou, nossa, eu preciso fazer coisas que me lembre de mim com amor. Então é isso, né? Quando a gente se for daqui, do mundo espiritual, a gente tem que deixar boas lembranças, para que isso se torne luz na nossa vida. Isso é muito importante. O Chico nos ensina muito com a vida dele, né?
E é isso que a gente tem que é difícil, né? É difícil amar de verdade, como Jesus nos ensinou. Eu acredito que sim, para nós, no nosso grau de evolução, mas não é impossível. A gente tem que começar. Porque se a gente ficar sempre deixando para depois, né? Achando que a gente é fraco, que a gente não consegue, a gente consegue quando a gente quer. Querer é poder, né? Então a gente pode fazer a coisa certa. Ontem a gente recebeu uma mensagem que eu queria dividir com vocês, que também fala, nos ensina, né? Olha, eu trouxe para ler para vocês. Que a paz de Jesus esteja com todos vocês. Amigos queridos, é com imenso prazer que estou aqui com vocês. Quanto tempo que se perde numa encarnação na Terra. Que bom se fosse diferente, mas cada um no seu tempo. Amigos, irmãos, acreditem sempre. Não desista do seu irmão. Quantas vezes a gente desiste do nosso irmão, né? Não devemos desistir. Procure sempre ter muita paciência para fazer a coisa certa. Não adianta ter pressa. Jesus e os bons espíritos estarão sempre orientando todos vocês. Procure ter sempre pensamento bom, para que a sintonia com os bons espíritos seja frequente com vocês. Fiquem todos na paz de Jesus, né? E é assim para a gente, para todos nós, essa mensagem cabe, né? Até o médium disse, é para mim. Não, é para todos. Porque a gente não pode desistir um do outro. Nós não podemos desistir de nós mesmos. Nós devemos... essa palavrinha é tão simples, amor, que todo mundo fala, tão fácil, mas o verdadeiro amor, que é o amor que Jesus nos ensinou, que é o amor que é assim, sem interesse, né? É aquele amor que ama, perdoa e quer estar sempre junto, né? Então é esse o amor que Jesus quer de cada um de nós. Não é um amor egoísta, né? Ama, ama. Então, que Jesus nos abençoe, não é? Mestre Jesus, a vossa infinita bondade e misericórdia derrame sobre toda a nossa terra os fluidos de amor, de responsabilidade, de igualdade, lealdade. Ó Jesus, a vossa infinita bondade, os seus ensinos, a tua misericórdia, que não diferencia uns dos outros, porque todos nós ainda temos inúmeros defeitos a serem corrigidos. Nós precisamos de Ti a todo momento. Vinde, derramai sobre todos nós a Tua luz, o Teu amor, a Tua verdade, nos iluminando, nos guardando do ataque dos espíritos trevosos que querem nos perturbar. Padre Vitor, querido, Donizete, que tão grande amor derrama sobre todos nós, sobre a nossa cidade, nos ajudando, nos guardando,
nos fortalecendo para que o amor possa ser verdadeiro, real, possa ser o alimento, possa ser a luz, a clarear nosso adiantamento, a nossa existência, nos ajudando através dos espíritos de luz. Dr. Bezerra de Menezes, que sabiamente tem nos assistido, nos ajudando a mantermos de pé, conquistando a fé verdadeira, a razão, conhecimento. Ajuda-nos, Senhor, para que o homem possa acordar, despertar e buscar com toda a sua vontade esse caminho abençoado que Deus está nos ofertando nessa encarnação. E nós temos Jesus e todos os seus apóstolos a nos orientar, o Evangelho abençoado, com todas as suas verdades. Não nos falta aonde buscar o conhecimento, porque nós temos a doutrina abençoada de nosso Divino Mestre Jesus e do nosso Mestre Kardec, nos orientando, nos tirando da ignorância, do escuro, nos guardando. Vamos abençoar o nosso caminho, agradecer principalmente, porque Deus está conosco, nos ajuda a todo momento. Nós não estamos sós. Nesse ano, nós vamos ter que nos orientarmos. O Evangelho vai ser a bússola a nos guiar nesse deserto escaldante, à procura do oásis, à procura da sombra, da água que Jesus ofertou à mulher samaritana. Vamos buscar esse farol abençoado, as noites trevosas do mar em revolução, nos orientando para que possamos atracar em Porto Seguro o nosso navio, o nosso corpo, a nossa vida. Bezerra querido, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimentai as vossas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade em desespero, a fim de tornarmos conhecedores da harmonia e do perdão, semeando por todo o mundo os divinos exemplos do nosso divino Mestre e Médico Jesus. Obrigada, Senhor, que Deus possa confortar a todos nós. Nunca esqueça, ore, porque Deus está conosco, Jesus está próximo. Evangelho no lar nos ajuda, e irmãos, né, a abençoar, a fluidificar a água,
a todos aqueles que nesse momento estão escutando a live, estão sendo fortalecidos, agraciados, recebendo o passe, recebendo a energia maior, a cura, através do amor. Que Deus nos oriente, nos guarde hoje e sempre. Remédio para a Covid, equilíbrio mental, um amor verdadeiro a Deus e a Jesus, a caridade, que é o remédio, a vacina para estarmos munidos da energia de Deus, do nosso divino Mestre Médico Jesus. Graças a Deus.